Olá, estamos aqui para mais uma entrevista do quadro Entrevista com o Profissional e dessa vez com Jean Kerley. Ela vai nos contar um pouquinho da sua trajetória, da sua área de atuação e compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco. Jean Kerley, tudo bem? É um prazer receber você aqui. Bom dia, Lilian. O prazer é todo meu. Inclusive, eu fiquei bem lisonjeada com o convite. Espero atender as expectativas para contar um pouquinho da trajetória e ajudar, né, os jovens que querem seguir uma carreira acadêmica, especificamente na área de medicina veterinária. Meu nome é Janqueline Neves Boeloni. Eu formei em medicina veterinária na Universidade Federal de Lavras no ano de 2004. Posteriormente a isso, eu ingressei na residência também em medicina veterinária durante um ano na Universidade de Vila Velha, aqui no Espírito Santo mesmo. Na sequência, como eu pretendia seguir carreira acadêmica, investir na parte como professor e também na parte científica, eu decidi então prestar também prova para mestrado. Foi onde eu entrei para o mestrado em 2006 na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E na sequência, né, como a gente comenta, eu emendei o doutorado, também fazendo uma nova prova para doutorado também na UFMG em Belo Horizonte. Nessa foi a trajetória. Na sequência, investi também em fazer concurso público para ingressar na carreira acadêmica, especificamente numa universidade federal. Uhum. Então, hoje você atua como professora e pesquisadora? Sim, Lília. Atualmente eu sou professora, então, na Universidade Federal do Espírito Santo, especificamente no campus de Alegre, que fica no sul do estado do Espírito Santo. E, além de ministrar aula, eu também desenvolvo pesquisas. A minha área de atuação é especificamente em patologia animal, mas eu desenvolvo pesquisa também com cultivo celular, especificamente trabalhando com vários tipos de célula, com maior ênfase em célula-tronco. Então, assim, mas eu atuo também fazendo pesquisa em outros animais domésticos, porque a minha área de atuação, por ser patologia animal, eu posso desenvolver pesquisas em qualquer área, e especificamente eu trabalho mais com animais domésticos, né? Cães, gatos, bovinos, suínos e assim vai. Então, essa é a minha principal área de atuação. Então, mesmo dentro de uma instituição, você pode tanto ministrar aula quanto fazer pesquisa científica. E o objetivo final, então, é conseguir desenvolver, seja um medicamento, seja um tratamento específico, um diagnóstico de uma doença ainda não compreendida, estudar o mecanismo que aquela doença é desenvolvida. Então, tem várias áreas que você pode trabalhar e atuar como pesquisador e como professor. Além disso, especificamente, eu oriento alunos da graduação, alunos que querem fazer iniciação científica, alunos que estão desenvolvendo trabalho de conclusão de curso, alunos que fazem estágio no laboratório. Então, o objetivo do professor é passar o conhecimento e que esse aluno consiga entender e desenvolver essas atividades após o aprendizado. Outra atividade que eu desenvolvo também na instituição é a parte prática de diagnóstico das doenças. Eu trabalho a campo quando necessário, eu desenvolvo diagnóstico através de biópsias, de exames citológicos, também fazendo necrópsias quando necessário. Então, é uma ampla gama de atividades. E Uhum. para quem não sabe também, tem a parte administrativa. Então, como professor, você também tem que às vezes ser chefe de um setor, chefe de um laboratório, e com isso cumprir todas as atividades que são inerentes a essa atividade. Então, basicamente é isso. Entendi. E o que foi que te levou a essa escolha, né, por conduzir a sua carreira para esse lado da linha da pesquisa, né, da profissão como professora, como pesquisadora? Ótimo. Mesmo antes de eu entrar na graduação, especificamente a veterinária, o que me chamava atenção eram os animais. Então, eu queria dar uma qualidade de vida para aqueles animais. Além de eu gostar deles, eu queria dar uma condição de que ele tivesse saúde, de que ele fosse, que não desenvolvesse a doença. Eu achava que eu sendo veterinária, eu ia conseguir deixar os animais sempre saudáveis, ter bem-estar.
Então, parece aquela coisa que todo mundo fala, desde criança eu gostava de animal, e é isso mesmo. Então, gostar é o primeiro ponto que me motivava. E depois disso, quando eu decidi fazer medicina veterinária, que eu entrei na universidade, eu queria mexer com animais de produção, especificamente bovino de leite. Só que quando eu entrei na universidade, que eu comecei a trabalhar e que eu via o meu professor me dando aula, isso me encantou. Que eu falei, por que não ser professora também e poder ser na vida de outra pessoa? É isso que os meus professores foram para mim, ensinar. Então isso me motivava. E desde o segundo período também, eu comecei a fazer iniciação científica. Então eu comecei a me atentar ao que era fazer uma pesquisa. E isso, para mim, era encantador. Eu conseguia fazer uma pergunta e tentar responder aquela pergunta. O que, que era a pesquisa científica? É isso, é você surgir um questionamento e buscar pela resposta dele. Então, isso na graduação, trabalhando com iniciação científica, isso me ajudou muito. E ver os meus professores me dando aula me estimulou a querer ser professor universitário ou em qualquer outra instituição. Foi então que, durante a graduação, eu comecei a me espelhar nos professores. Quando foi chegando no final da graduação, antes de entrar no mestrado, eu falei assim: preciso estudar um pouco mais. Então, eu senti a necessidade, por exemplo, de fazer uma residência. Então, durante a graduação, além de me estimular a querer ser um cientista, estimular a ser um professor, eu falei: eu preciso saber mais para conseguir ensinar mais. Então, foi quando eu pensei em fazer a prova de residência, fiz em alguns locais, passei na prova e entrei na residência. E especificamente na área de patologia animal, que era o que eu queria. Foi quando, durante a residência, eu falei: falta mais. Então, para eu ser um bom professor, eu preciso aprender a ser um professor. Eu preciso aprender um pouco mais o que é pesquisa científica. E para isso eu precisaria fazer um mestrado e um doutorado. Lógico que algumas instituições, só com o mestrado, você consegue entrar e dar uma boa disciplina, não é isso. Mas você, fazendo um doutorado, você consegue se preparar muito mais. Então foi aí que eu pensei, vou fazer mestrado e vou fazer doutorado. É lógico que os sonhos eles vão sendo conquistados aos poucos. Então eu entrei na residência, depois fiz a prova de mestrado, consegui entrar no mestrado, e aí que meu sonho aumentou um pouquinho mais, fazer o doutorado. Então, durante o doutorado e o mestrado, eu me apaixonei ainda mais pela pesquisa. Eu falei, eu quero isso para o resto da minha vida. Então, eu quero ensinar e quero conciliar o meu trabalho com pesquisa. Porque eu posso ser pesquisadora numa instituição onde você é simplesmente pesquisador, tem vários locais assim. Mas eu queria ser professor e pesquisador. E qual o local que eu conseguiria fazer isso? Numa universidade. Então, ao longo desse tempo, tudo isso foi motivação para eu conseguir ir buscando os meus sonhos e ser professor. E cada vez que eu fazia uma pergunta, fazia uma pesquisa e respondia aquela pergunta, isso me motivava ainda mais. E isso eu tenho muita contribuição dos meus orientadores, eles foram o meu espelho também. Assim como na graduação eu tive os espelhos dos meus professores, os meus mestres durante a residência, o mestrado, o doutorado, foram essenciais para que eu continuasse lutando por esse sonho. E eu espero que eu também esteja cumprindo esse papel atualmente com os meus orientados, com os meus alunos. Porque eu falo que isso que é a nossa motivação diária, né? Para a gente ter forças para continuar trabalhando, buscando os nossos sonhos e também criando sonhos nas outras pessoas. Então, eu, como professora e pesquisadora, esses foram os principais motivos para eu chegar onde eu estou atualmente e a gente não para nunca. Então, atualmente eu tenho outras motivações, que é buscar a qualidade de vida dos animais, buscar a qualidade de vida automaticamente dos seres humanos, para a gente conseguir continuar lutando e buscando os nossos objetivos. É isso que acontece. Ah, muito legal. É admirável a sua trajetória, muito bacana da gente ver a pessoa empenhada, gostar tanto de estudar, de buscar novos conhecimentos. E o que que você pode dizer, então, né, dessa sua trajetória, dessa sua experiência, que você considera que sejam habilidades essenciais que os estudantes precisam desenvolver ou que eles percebam em si para fazer uma escolha dessas? Ótimo, Lília. É o seguinte, a primeira coisa que eu acho, Lília, é você
ter amor pelo que você quer fazer. Então, gostar da sua profissão, gostar do que você está fazendo é a primeira coisa. E, consequentemente, você vai ser feliz naquilo ali. Mas buscando especificamente habilidades, a primeira delas é ter curiosidade. Então, aquele aluno, ele precisa ser curioso. Ele precisa sempre buscar a curiosidade para responder aqueles questionamentos que ele tem. E ele tem que ser um aluno ativo, não passivo, de aceitar tudo que ele recebe de informação do professor. Ele precisa ser ativo em que sentido? Ele recebe a informação, processa e tem uma resposta sobre aquilo. Você tem que ser crítico. Então, isso são pontos, na minha isso, questionador e crítico, isso é muito importante. E a outra coisa é ter boa vontade de buscar o conhecimento. Então, nunca ter má vontade. Então, ser uma pessoa ativa no sentido de buscar o conhecimento, de estudar sempre, de buscar, seja conversando com outra pessoa, seja lendo um conteúdo informativo, seja assistindo uma informação como a gente está conversando aqui agora, seja buscando na prática o conhecimento, que é muito importante você ter a teoria aliada à prática. Então, tudo isso, na minha opinião, é essencial para um aluno conseguir buscar o conhecimento e atingir o objetivo que ele quer. Entendi. E o que que você pode nos dizer a respeito dos desafios que os estudantes podem encontrar, ou mesmo os desafios que você teve para conseguir ingressar nessa área, para conseguir atuar enquanto cientista e professora? Entendi. De cara, assim, um desafio que eu percebi na pele e que acontece, eu acredito, eu converso com meus alunos até hoje, é quando eu comentava com meus amigos ou com a minha família que eu ia fazer medicina veterinária, eles falavam: Nossa, mas medicina veterinária é uma profissão que dá dinheiro? Então é a primeira coisa que todo mundo te pergunta, né? E a minha resposta era sempre a mesma: isso é uma consequência. O que eu quero é ser feliz, eu quero trabalhar com o que me deixa feliz. E eu percebo hoje na prática que não é assim, é só um preconceito mesmo, que isso não existe. Então, para mim, foi o primeiro desafio. Um outro desafio que eu sofri bastante, eu vou confessar, é morar longe da minha família, morar fora de casa, porque eu estudei muito longe da minha família. Mas isso foi superado no momento que eu cheguei lá e percebi que eu estava realizando meu sonho, que era cursar medicina veterinária. O segundo, ou terceiro, melhor dizendo, desafio foi quando eu percebi que eu tinha que me virar sozinha. Então, agora era a minha vida. Eu tinha que ter responsabilidades, autocontrole e auto-organização para conseguir fazer tudo o que eu precisava, estudar, conseguir tirar boas notas, ser aprovado na universidade e me formar. Óbvio, a gente não tem que esquecer da nossa vida pessoal, mas isso foi um desafio muito grande, porque o curso de medicina veterinária é um curso muito pesado, é um curso integral, onde você tem que se dedicar maior parte do seu tempo estudando, e eu queria mais. Então, falando para os estudantes que estão pensando nisso, não ficar só em sala de aula, buscar outras coisas que a universidade pode te oferecer, seja um estágio no local onde você quer aprender dentro ou fora da universidade, seja fazer uma iniciação científica, seja buscar ir a campo com o seu professor para trabalhar, dependendo da área que você quiser. Então, a minha dica é não fique só em sala de aula. Assista às suas aulas, mas busque o conhecimento fora também. Complemente o seu conhecimento. Então, esse foi um desafio muito grande. Um outro desafio que eu percebi ao longo da minha trajetória, e que eu acho que todos os alunos passaram por isso, é passar na minha cabeça o seguinte: eu vou ser um bom profissional? Então, esse desafio da incerteza de se formar e ter sucesso é o que todo mundo quer. Então, isso passava pela minha cabeça, e isso foi um desafio para mim, mas mesmo sendo um desafio, foi um estímulo para suplantar esse desafio e conseguir conquistar o meu objetivo final. E aí esse foi o desafio. Chegou no final da universidade, o desafio foi conseguir o que eu queria, que era ser aprovada numa prova de residência. Ou eu pensava, se eu não for aprovada na prova de residência, eu vou para o mercado de trabalho, vou conseguir um emprego. Então é isso. E os desafios especificamente para seguir a carreira de cientista, especificamente, é você conseguir galgar isso e chegar no objetivo final.
Então, você tem que não só chegar ao final, quero ser um cientista. Então, durante a graduação, o desafio é conseguir fazer iniciação científica. Eu acho que esse é o objetivo final. Você conseguir engajar e entender para aprender e chegar até lá. E assim, após formado, os outros desafios foi conciliar o trabalho da universidade como pesquisadora durante mestrado e doutorado e também conciliar continuando o aprendizado com relação à patologia. Então, uma dica que eu dou e desafio ao mesmo tempo é você conseguir conciliar o seu tempo como pesquisador e continuar aprendendo conteúdo para ser um bom profissional. Então, você tem que linkar as duas coisas para você não ficar parado. E após isso tudo, eu queria, um novo desafio que surgiu era ser aprovada num concurso público. E esse foi um grande desafio para mim, era um grande sonho. Então, buscar esse desafio para mim foi muito importante, que me deu forças. E esse foi um desafio que você consegue fazer ele ou superar ele se dedicando, estudando. Então, eu chegava a dedicar 10 a 12 horas do meu dia de estudo. Hoje já tem pesquisas falando que você não precisa, né, se dedicar tanto, você pode administrar melhor o seu tempo para conseguir estudar. Mas como pesquisadora, como professora, isso foi uma coisa que é um desafio, foi um dos maiores desafios no final do meu mestrado e doutorado, que foi conseguir estudar para ser aprovada num concurso público. Então, esses foram os principais desafios que eu vivi. E, de maneira geral, assim, um desafio que eu acredito que é de muitas pessoas é conseguir se sustentar financeiramente em todo esse período, né, de graduação e pós-graduação. Felizmente, né, eu tive bolsa durante a graduação em alguns momentos e também tive durante a pós-graduação, e isso foi uma forma de eu conseguir me sustentar nesse período, porque a gente não tem carteira assinada, a gente é um profissional onde não existe isso, né? É só uma bolsa. Tem essa segurança, né? É a segurança. Então, um desafio grande é conseguir se sustentar nesse período, fazendo mestrado e doutorado, para conseguir ser um cientista depois especificamente, né? Eu pude perceber durante toda a sua fala que algumas características são muito importantes e foram determinantes para você conquistar o que você alcançou, né? A questão do foco, né? De um objetivo claro e seguir bem e ter perseverança e melhorando algumas características que talvez você foi percebendo que tinha um pouquinho de dificuldade, foi desenvolvendo melhor essas habilidades, né? A paciência, a dedicação ao estudo, essa disciplina, tudo isso eu acredito que tenha sido determinante e que seja muito importante no caso dos jovens que queiram seguir nessa linha, né? Eu Com queria certeza. falar dos desafios de fazer ciência no Brasil hoje. Você consegue falar um pouquinho para a gente de como que eu acredito que muita gente deve ter vontade de seguir essa carreira, mas ao mesmo tempo tem medo, porque a gente ouve falar muito, né, que fazer ciência no Brasil é complicado, que os investimentos são poucos na área. O que você pode trazer para a gente da sua experiência? Sim, Lília, é um desafio, né? Então, fazer pesquisa no Brasil atualmente é um desafio diário, eu vou te confessar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um lema pessoal: desistir nunca. Então, o que que eu tenho como recomendação e digo que eu tenho vivido atualmente? Para desenvolver pesquisa, a gente precisa de financiamento, né? E esse financiamento, normalmente, ele provém, na maior parte do tempo, de instituições públicas, que vêm diretamente do governo. Mas existe a possibilidade de você conseguir financiamento de empresas privadas também, tá? Então, qual que é a forma que a gente tem feito para conseguir financiamento? Você escreve um projeto, submete às instituições de fomento, essas instituições avaliam o seu projeto e dizem se você é apta ou aquele projeto é apto para ser desenvolvido e dão um financiamento. E você tem um prazo específico para desenvolver. Isso pode variar de 2, 3 até 4 anos, dependendo do projeto, ou mais, como vocês estão acompanhando a criação de vacinas, né, especificamente para o Covid que está acontecendo agora. Mas, no Brasil, antigamente, a quantidade de verba que era fornecida era muito maior.
Então, atualmente, isso caiu um pouco por todos os problemas que estão acontecendo, mas mesmo assim, a gente ainda tem conseguido apoio financeiro para trabalhar. Mas eu tenho conversado com pesquisadores que trabalham comigo, ou pesquisadores amigos meus, que todos têm o mesmo relato, que ao longo do tempo foi diminuindo muito a quantidade de apoio financeiro para desenvolvimento de pesquisa no Brasil. Qual que é o problema disso? Fica estagnado. Então, falta financiamento, falta como se desenvolver pesquisa. Então, assim, isso é um problema. Eu espero que esse momento que o Brasil está vivendo com relação à pesquisa científica, isso melhore, né? Porque a gente precisa de ciência para responder os questionamentos e chegar aos tratamentos. Tudo que existe atualmente foi baseado em pesquisa científica. Então, por isso que eu acho que o papel do cientista e o papel do financiamento para que isso seja feito, ele é essencial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, atualmente é isso que a gente tem vivido. Mas mesmo assim, Lília, a gente ainda está conseguindo ter, no momento, algum financiamento. Que eu vou te dizer que eu acho pouco, eu acho que deveria ser mais. Então, a gente sempre tem que buscar isso. E as pesquisas científicas, elas normalmente, dependendo da pesquisa que você faz, ela tem um alto custo. Mas esse custo, mesmo sendo elevado, ele é irrisório em relação aos benefícios que ele traz para a população, seja animal, de seres humanos e, consequentemente, para todo mundo, né? Então, é o que tem acontecido atualmente. E outra coisa que eu vejo das pesquisas atuais, e isso já vem acontecendo em outros anos, é que você nunca trabalha sozinho. Então, se você tem uma verba baixa, mas você junta com outros pesquisadores, um auxiliando o outro, você consegue ter uma quantidade maior para trabalhar. Então, o meu lema é: nunca trabalhe sozinho, sempre trabalhe em conjunto com outras pessoas. Eu, por exemplo, trabalho com outros pesquisadores da própria instituição e de outras instituições também. Então, a pesquisa científica no Brasil atualmente, ela tem sofrido um grande baque, tá? Tanto para fazer a pesquisa quanto bolsas para os alunos desenvolver as pesquisas. Tanto é que tem muitos alunos indo para fora do país para conseguir desenvolver as pesquisas. Mas felizmente, Lília, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Então eu acredito que esse é um momento que vai passar e que as coisas vão melhorar e que vai ficar muito melhor do que está acontecendo, do que já foi também. E olha que eu tenho pouco tempo de carreira acadêmica, eu só tenho 7 anos. Então, eu tenho muito tempo pela frente ainda para conseguir buscar as coisas e contribuir um pouquinho com isso tudo que está acontecendo, né? Espero que as coisas melhorem, se Deus quiser. Deus abençoe que dessa situação toda que nós estamos vivendo, que vocês possam ser mais reconhecidos e que se invista mais na ciência a partir de então, né, que perceba a importância, já que, né, tem todo um histórico aí de tudo que, como você mesmo disse, foi desenvolvido ao longo de tantos anos, com tanto estudo, tanto empenho, tanta dedicação, e cada vez mais fica claro, né, a importância, a relevância do trabalho de vocês para a nossa vida, né? Então, que vocês sejam mais reconhecidos e que haja mais investimento nessa área cada vez mais. E como você mesma disse, que você ainda possa contribuir muito com seus estudos e formando novos profissionais. Você tem algum recado que você queira deixar para os nossos espectadores, para as pessoas que assistirão, né, para os jovens que vão ouvir essa entrevista e que eles se sintam também motivados e tentados a seguir por esse caminho? Sim. O que eu tenho a dizer é: busque os seus sonhos, é a primeira coisa. Não desista nunca. Por mais que você tenha algum contratempo, algum desafio que te leve a pensar em desistir, não desista. Mas especificamente nessa carreira, vá aos poucos. Entre numa instituição, seja pública ou privada, comece a se engajar no trabalho, vá aos pouquinhos lutando, aprendendo com as pessoas que têm mais experiência, se engajando nessa parte. Se necessário, você pode ir para outro local, fazer o que a gente chama de parte de desenvolvimento de um projeto fora da instituição, fora do país. Isso, tanto o governo brasileiro quanto os governos estrangeiros oferecem bolsa para isso. Então, você pode buscar. Ao longo da graduação, como eu disse, não ficar só atento à sala de aula, buscar outras coisas, se informar, ler, conversar com as pessoas.
entender como é que funciona a pesquisa, buscar esse tipo de conhecimento, não ficar parado. Então, é usar o seu tempo de uma maneira rentável, né? Você buscar o conhecimento, ser afoito pelo conhecimento. Então, assim, eu particularmente estimulo isso nos meus alunos. Então, você que está querendo começar a seguir uma carreira desse tipo, seja curioso, busque o conhecimento, não fique parado, porque isso é tudo é mutável, cada dia que passa o conhecimento ele é novo, a gente tem que estar sempre atualizado para conseguir as informações. E é essencial, se você quiser seguir essa carreira, fazer sim uma pós-graduação, buscar já estudar os locais que você quer trabalhar, que você quer ir estudar, para ver se aquele local vai atender as suas expectativas, buscar um orientador que vai atender a área que você quer trabalhar, que tem várias áreas. Então, você pode ir por um caminho onde, além de você goste, onde precisa de mais estudos, de mais respostas. Então, essa é a minha dica. E uma dica final é, que eu sempre falo, faça com amor. Que tudo que você faz com amor, você vai conseguir ser feliz e ser competente naquilo que você faz. O objetivo final não é competição, não é ser melhor do que ninguém, mas sim trabalhar em conjunto para buscar o melhor para todo mundo. Então, eu sempre tenho esse pensamento em mim e é o que me motiva diariamente. Ah, que linda. Parece assim um jargão, né? Mas é isso mesmo que você falou, a questão do amor em tudo que a gente faz, a dedicação, a persistência, o carinho com aquilo que a gente está fazendo, né? E que faz com que a gente faça bem feito, para que então os resultados e a gente possa colher os frutos depois, né? Jaqueline, eu sou muito grata pela sua participação aqui conosco, por nos abrir a oportunidade de mostrar esse campo, de mostrar para as pessoas, né, uma forma de atuação que às vezes é tão é, fica ali guardadinho, né? Os cientistas ficam lá dentro do laboratório, é a visão que a gente leigo tem, né? E a gente não conhece muito bem essa realidade, uma realidade que é por trás dos bastidores, então a gente não sabe muito bem o que acontece, e às vezes a gente fica cheio de mitos, de preconceitos, de receios, alguns não sabem como seguir esse caminho, então a entrevista acho que ela foi muito boa nesse sentido de dar um direcionamento, de que eles possam saber por onde começar essa trajetória, de que existe sim possibilidade de trabalhar com isso, de se manter, de viver bem a partir daí, né? Que existem vários caminhos, várias linhas de pesquisa. Então, para abrir um pouquinho, né, essa visão deles de que, por exemplo, dentro da veterinária, não é necessário trabalhar só numa clínica, só atendendo os pacientezinhos deles ali, né? Não necessariamente aí, mas que também tem essa outra área que eles podem atuar, né? Com pesquisas ou com a carreira acadêmica, e aí, no seu caso, as duas coisas conciliadas. Achei assim esclarecedor e acho que vai agregar muito para as pessoas que nos acompanham, para os jovens e até para os pais que muitas vezes não têm esse entendimento também da profissão, para que eles também possam apoiar esses filhos nessa escolha, porque como você disse, isso também é um desafio que eles podem encontrar, né? Ah, mas vai ser professor, ah, mas vai ser pesquisador, isso não vai dar dinheiro, e aí às vezes eles têm toda essa dificuldade, né? E que essa entrevista sirva para isso também, que esses pais possam perceber que esse pode sim ser um caminho de realização e de sucesso, por que não, né? Isso mesmo, Lília, você falou tudo. Então, assim, o mais importante é isso, é a pessoa buscar as informações para tomar uma melhor decisão, para seguir, né, o caminho que te faz feliz. Então, acho que isso é muito importante. Espero ter contribuído um pouquinho. Agradeço mais uma vez esse convite e desejo sucesso para todo mundo na carreira, quem buscar essa carreira, tá bom? A nós é que agradecemos, né, por você dedicar esse seu tempo. A gente sabe que a rotina é muito corrida, muita coisa aí para conciliar, e somos gratos então, tá? Estamos à disposição caso a gente também possa colaborar em alguma coisa, viu? Tá bem, muito obrigada.
Um abraço. Um abraço. Tchau.